Quando eu comecei, eu não tive muita dificuldade para ter resultado. Porque, vamos dizer assim, que eu estava estudando de 2014 até 2015, sabe? Então, estava ávido ali, sabia bem o caminho e eu conseguia assimilar informação rápido do que eu deveria fazer e o que eu não deveria fazer. Então, quando eu comecei, de fato, entrei em campo ali em outubro, eu já fui bem direcionado. E já comecei a ter resultado de cara. Não levei mais do que 3 dias, por exemplo, para fazer minha primeira venda. Então, Sim, show. foi bem tranquilo quando eu comecei a aplicar. Só que eu caí nesse problema do fluxo de caixa. Uhum. Aí, eu, por exemplo, rodava 10 dias do mês, 12 dias e ficava travado até esperar sacar o dinheiro. E aí, o que que eu fazia nessa época? Eu ia para o grupo de alunos, né, do curso e começava a responder dúvidas de todo mundo. Começava a ajudar todas as pessoas que eu podia. Começava a trocar ideia. Por quê? Porque eu, fazendo isso, eu via que muitas pessoas falavam o que elas estavam fazendo. Então, pô, gastei R$ 300 e fiz Uhum. isso aqui, gastei 100 e fiz isso aqui, testei isso, testei aquilo. E quando conforme eu compartilhava o que dava certo para mim, elas também me falavam que dava certo ou errado para elas e eu ia aprendendo com isso. Então, no momento que eu não estava rodando de fato com o meu dinheiro, eu estava aprendendo com o dinheiro das outras pessoas. Sim. Então, isso foi uma coisa bem legal e me ajudou muito a agregar network, né? Muitas dessas pessoas que eu peguei, conheci nessa época, hoje são grandes players que tem tudo aqui no WhatsApp de boa para eu pegar e falar, né? Então, as Show. portas são muito abertas. Legal. Então, isso me ajudou bastante e eu fui fazendo isso, um, dois, e fui construindo uma relação mais próxima com umas duas, três pessoas. E teve uma dessas pessoas que ela falou: Olha só, Cadu, eu tenho capital aqui e eu tenho vontade de fazer essa parada. Só que eu não tenho tempo, tenho aqui outro trabalho, eu já tenho uma situação estável, mas eu quero investir nesse novo negócio aí como um novo negócio e tal. Isso foi em dezembro, né? E o que que você acha da gente fazer uma parceria e tal? E você vai vir aí com toda a sua técnica, né? Com a parte do trabalho e tal. Eu vou botar o capital e vou também te ajudar mais aqui, mas não mais numa parte mais administrativa, por exemplo. Eu falei, cara, vambora, porque na hora até então eu não tinha nada a perder, né? Para mim era uma grande oportunidade de ter acesso a mais capital. Ele tinha um cartão de crédito na época de uns 30 mil, por exemplo. E eu falei, cara, vambora, acho que é isso que tá faltando para eu conseguir pegar e alcançar os grandes resultados que eu quero. E aí nessa época, teve o Afiliados Brasil do Rio, né? Que foi em 2015, uma vez também. E teve um evento lá presencial, uma imersão com algumas palestras. E eu fui também, a gente investiu nesse evento. E aí, depois que eu saí desse evento no início de dezembro, eu falei, cara, eu sei exatamente o que a gente precisa fazer, vambora. Aí saí o quê? Dia 15, sei lá, 16 de dezembro. Voltei para casa, apliquei o que eu peguei, aprendi no evento, que eu já sabia que eu precisava fazer porque tinha mais capital. E começamos a rodar devagarzinho e foi começando a dar resultado, começando a dar resultado. Até que, tipo, no dia 26 de dezembro, assim, começou a explodir, começou a dar muito, muito, muito resultado. E ali do dia 26 de dezembro até o final de janeiro, a gente fez R$ 100 mil, assim, em vendas Mas com afiliados. era afiliado mesmo, mercado de Afiliado, afiliado. é isso aí, Tá. afiliado. Tava Show. vendendo e-book, por Ah, exemplo, e-book, que e-book de legal. 97 lá Que show. Ah, vendeu bem, hein? pela Caramba. Hotmart. Cara, a gente fez umas 3 mil vendas, Nossa, muito. porque a gente ganhava R$ 50 de comissão, né? Então, tipo Sim, assim, tem que vender muito para fazer claro. 100 mil. Sim, sim. Então, a gente fez umas 3 mil vendas em janeiro, depois umas 4 mil em fevereiro. Foi assim, uns 3 meses seguidos de 6 dígitos. Show. Foi muito bom, foi muito resultado. Então, foi uma primeira grande experiência assim, com afiliado, que foi onde me deu o start no mercado, né? Então, essa foi a minha primeira experiência. Show. Mas aí você, nessa sua primeira experiência, você começou como gestor de tráfego na época, Não, como afiliado como mesmo. afiliado Como mesmo. afiliado mesmo. Não, porque era a gente investindo no nosso próprio capital, a gente não Show. estava investindo no capital de ninguém. Então, tá. Então, beleza. Aí, então, Cadu tá lá, aprendeu um pouquinho daqui, um pouquinho ali, juntou um conhecimento, entrou, digamos que de sócio. Sim, sócio, foi sócio 50-50 nessa época, nessa parceria de afiliação. E a gente começou a ter muita notoriedade entre os produtores, né? Uhum. Então todo mundo chamava, vou vem ser afiliado do meu produto, vou te dar aqui mais comissão, etc. Sim. E desse período, né, de 2016 ali, de janeiro a outubro, a gente ficou como afiliado, gerando bastante resultado. Em outubro de 2016, aí eu recebi uma proposta de uma das empresas que a gente era top afiliado para ser gestor de tráfego dela. Ela Uhum. estava gerando muito resultado. E ela fala, cara, a gente quer investir num tráfego interno. Hoje a gente tem muito resultado, mas a maior parte do nosso resultado é como afiliado, né? Vendendo através dos nossos afiliados. E se em algum momento nossos afiliados quiserem parar de vender, a Já gente era, sim. não tem mais coisa, né? Então vem para cá. Você vai ter basicamente capital infinito para investir e estrutura. E nessa época eu estava enfrentando um problema na minha operação de afiliado, que ainda era só eu e meu sócio nessa época. E a gente estava alcançando ali os 6 dígitos e tal, né? Tava dando resultado.
Só que tava faltando infraestrutura. Eu já tava começando a entender um pouco mais e tava vendo que, cara, se eu quiser aumentar o nível, não dá pra eu trabalhar aqui. Eu tô fazendo um trabalho sinistro aqui, tipo 14, 16 horas por dia, trabalho de madrugada. Já comecei a perceber que o mercado digital ele é muito bom, né? Ele permite a gente, com uma estrutura do nada, alcançar um resultado gigantesco. Mas é muito difícil manter esse resultado Com gigantesco sem certeza. construir uma estrutura. Sim. Então eu percebi, estava começando a perceber que eu sozinho ali não ia ficar faturando 100 mil por mês, cento e pouco, por muito tempo. Sim. Começou a cair conta, precisava de gente para fazer contingência, começava a precisar de gente para editar criativa, etc. E eu não estava tendo tempo para isso tudo. Uhum. Então eu comecei a perceber isso e comecei a perceber também que o fluxo de caixa começou a ser um problema novamente. Porque ainda tinha uns 30 dias para sacar e, cara, para faturar 100 mil, você tem que investir ali uns 40, uns 50. Sim. Então tem um giro bem grande, né? Por mais que a gente estava gerando isso de faturamento, a gente sabe que quando a gente se autofinancia, não é esse mesmo lucro, porque você começa com 5 mil, pode gerar 100, se você está reinvestindo a mesma coisa, né? Sim, Então, sim. não é o dinheiro todo que pega e entra. Às vezes você vendeu 100 mil, mas quando você vai sacar, não é aquilo tudo. Então, eu recebi essa proposta em outubro e eu falei, cara, eu vou. Foi uma outra vez que eu olhei assim e falei, cara, é uma grande oportunidade. Não dá para deixar passar. Falei com esse meu primeiro sócio, agradeci a ele tudo e falei com ele, cara, eu vou continuar te ajudando em paralelo se você quiser tocar o negócio. Ele falou, não, beleza, eu vou tocar e você vai me repassar todas as coisas, eu vou arrumar aqui um outro sócio, etc. Nessa época que estava dando bastante resultado, ele também já não estava tanto desfocado, ele já estava mais presente ali, porque começou a dar resultado, ele começou a dividir a atenção, por exemplo. E aí depois ele pegou e tocou, e ele teve resultado, fez ali mais, continuou fazendo 6 dígitos e tal, depois como afiliado, então foi bem bacana, ele não ficou na mão, né? Sim. E aí eu peguei e entrei nessa operação, aí foi mais como gestor de tráfego com coprodução, né? Uhum. Então eu comecei a trabalhar com coprodução, que tudo que eu vendia, eu ganhava uma porcentagem em cima daquele faturamento, por Show. exemplo. E isso foi o final de 2016 ali. E aí a gente começou a gerar um trabalho. Então a empresa já gerava faturamento de múltiplos 6 dígitos, por exemplo, e eu comecei a entrar para potencializar isso, né? Tipo, tudo que eu fazia e dava certo, além de eu pegar e escalar, compartilhava com os afiliados, a gente alcançava um resultado muito Expressivo. muito maior, exatamente. Então as coisas iam pegando e acontecendo bem. E eu fiquei nessa operação de 2016, né, final de 2016 até 2018. E a gente começou vendendo produto mesmo, como e-book e tal. Depois a gente começou a vender suplementos, né, a partir de cápsula. E no final, assim, depois que esse período todo que eu tive nessa operação, a gente vendeu mais de 50 milhões de reais. Nossa, 50 milhões de reais. Em quanto tempo? nesses 2 anos. 2 anos. 2 anos, Caramba. Mas só que, tipo assim, desses 2 anos, mais desses 50 milhões de reais, vamos dizer assim, foi uns 5 milhões de infoproduto e o resto foi tudo de cápsula, sabe? Sim. Que foi basicamente um ano, que foi em 2017. É porque acho que é o boom, né? O boom das cápsulas foi 2017 para 2017 para 18, É. né? Então acho que vocês pegaram bem ali o melhor momento, né? Exatamente.